Pessoal, vamos lá. Vamos lá, então, retornar à próxima aula. Então, pedir um apoio aqui para o Pedro, né? E o João. É João Vitor? João Vitor? E eles vão me auxiliar para a gente fazer a semeadura dessa bandeja de alface crespa. Então, esse material que o Pedro está na mão é alface crespa, que é alface hoje. Vocês lembram? Nós temos 6 grupos comerciais de alface. E a alface crespa, ela é, sem dúvida, a mais cultivada. É a mais plantada hoje no Brasil. Certinho? Então, vou passar a palavra para os meninos. Vocês querem se apresentar, Pedro? Acho que já vocês querem falar alguma coisa? Não. Então vamos abastecer a bandeja, né? Então o João Vitor vai fazer, ele vai abastecer a bandeja, vai colocando e vai batendo devagarinho. Ele viu certo? Isso, vai passando a mão, vai batendo porque o substrato vai ajustando. Não, isso. eu fiz a caneta lá depois. Pessoal, deixa ele fazer. Olha, tem que ficar em silêncio. Fica em silêncio, cara, por favor. Isso, vai jogando lá e vai ajustando. Vai direito. Aí vai ajustando com a mão, que aí vai... Porque a hora que você faz o ajuste com a mão, automaticamente você elimina o ar, né? Porque você sabe que o ar é um inimigo também da produção de muda. Porque se ficar ar, ele rouba a umidade da raiz e às vezes a semente morre. Então vai batendo devagarinho para expulsar esse ar que está dentro do substrato. Isso. Isso. Não precisa ter pressa, João. Pode ir devagar. Tem tempo, né? Isso. Não precisa se cair em cima da cartolina não, João. Depois a gente limpa. Outra coisa importante, eu posso ficar aqui atrás? Pode. Outra coisa importante é assim, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que as bandeiras que vêm agora são de plástico? Esse plástico aí, o pessoal, eles mandam a muda pra gente, é descartável. A gente reaproveita a bandeja, mas não tem necessidade de reaproveitar. Porque os plásticos que vinham antigamente eles eram plástico duro, então se lavava e tal. Então esse material é um material barato e é um material que normalmente é descartável. Dá para reutilizar? Dá, a gente reutiliza, tanto que nós estamos reutilizando ali. Então ele é um plástico mole, né? Tá? Um polietileno mole. Isso aí, não, você colocou em tudo? Essas da beirada tem que pôr bastante substrato, para ficar bem certinho, igual as do meio. Dá uma batidinha com a mão, tá? Tem que ficar bem ajustado, porque se ficar uma célula, chama célula. Cada furinho que está na bandeja chama célula. A gente chama de buraco, mas são células, né? E as bandejas, eu tenho bandeja de 100 células, 110 células, tenho bandeja com 288 células, 200 células, 50 células, tá? Aí depende muito do tamanho do tipo de muda que eu vou fazer, que vai ser o tipo de bandeja que eu vou estar usando. Geralmente, plantas de raízes mais profundas, folha larga tem que tipo de raiz mesmo, né? Folha larga? Pivotante. Então, eu vou pegar tomate, por exemplo, que é uma planta que fica grande, eu tenho que colocar numa célula mais funda, uma célula maior. Se eu pegar alface, eu posso colocar numa célula pequenininha, tá? Tá bom. Deu? Faz o furinho agora.
O furo ele deve ter no máximo meio centímetro. Então é isso aqui, ó. Em torno de meio centímetro, não mais que isso. Porque se eu fizer um furo com 1 centímetro de profundidade, a semente ela vai ter que gastar mais energia para sair, né? Fora do substrato. Isso é. De preferência que seja feito uma pessoa só, porque a pessoa tem um padrão já para fazer, né? Vai fazendo aí toda vez. Vou plantar cana nesse fundo aí pra servir. É que é uma pedra aqui, ó. Aí. Não vai fazer muito fundo. Não, tá. 3 mil. 1 metro, 2 metros. Devagarzinho. Até a muda conseguir ser aqui em cima já deu 3 meses. Ih. Ah, Pedro, depois você se vira pra plantar. Tá, eu tô mais preocupado em pegar a semente aqui. Vai plantando. É por isso que eu ia por você. Pedro, faz igual jogar sal na casa. É. Nossa, quer fazer isso no buraco aqui, só boa aula. Não, assim não é assim. Nossa, tá de sacanagem. Aí, você é louco? João Tratador. Isso aqui, ó, tem que ter paciência. Geralmente, apesar que tem mulher aí estressada pra caramba, mas geralmente mulher é preferido mais mulher fazer isso aqui do que o homem. Para fazer mudo. Os viveiros que eu conheço, a maior parte quem comanda são as mulheres. Mulher é mais organizada, de maneira geral, viu gente? Também não é sempre. Mais organizada e tem mais tranquilidade para fazer isso. O homem já é mais estressadão, né? Principalmente se tomam umas cachaças no dia anterior, aí fica assim. Tem um buraco que fica desse tamanho, outro assim, outro assim, outro assim. É mesmo, o cara chega meio bêbado, aí ele começa a ver o buraco. Então, já que tem mulher, boca de arco também aí, né? Tem umas meninas aí que tomam banho. Então, né, Vitória? Você deu risada. Ah, aquela ali, ó. Você não tem cara de que gosta de tomar cerveja. Ah, mas não bebe, rapaz, pra quem tá doido, eu falo que não dá embalo. Sabe por quê, pessoal? Tem que ter um padrão. Na realidade, assim, hoje tem máquina que faz o furo. Então você encaixa, tem máquina que é automatizada e máquina mecânica mesmo. Que o cara vai lá, bate, a hora que você bate aquele encaixe, ele faz o furo numa profundidade só. Porque se tiver que fazer o furo na mão, a gente erra muito, né? Vocês podem olhar o dele lá, tem furo que tá mais fundo, tem furo que tá mais raso. Isso não é legal. E não tem como fazer, não tem jeito de fazer, né? O que eu poderia fazer ali é colocar um regulador de profundidade, né? Colocar uma plaquinha, agora quando chegasse na plaquinha ele para. Só que ali vai ter que ser assim. Hoje vai ter que ser assim. Tá? Quer ir plantando já, Pedrão? Pode ser, professor. Não, o Pedro vai fazer a semeadura. Toma cuidado, Pedro, para você não perder a linha, viu? Você vai numa linha e volta na outra, vai numa linha e volta na outra, senão fica falho depois. Tá? Quantas sementes? Coloca umas 3 sementes, 2, 3 sementes. Isso, devagar, não precisa correr. Tem que jogar assim. Sem correr, né? Sem correria. Bota uns buracos meio assim, mas tá bom. Ó, eu falei pro Pedro que tem que ir numa linha e voltar na outra, porque se eu começar a pular, e como a semente é escura e o substrato também é escuro, depois eu não sei qual célula que ficou sem. Aí depois na hora que nascer, vai nascer, aqui isso nasce, ali não nasce, porque não tinha semente, né? Então o certo é ser organizado. Vai numa linha e volta na outra, vai numa linha e volta na outra. Ô, professor, esse negócio aqui não vai vir, não? Vai vir biologia. Ah, aí, chegou! Pessoal, ó, vamos lá, né? Vai pôr água lá no carro. Tudo aí. Se alguém tiver alguma pergunta, vão fazendo durante a aula que os meninos estão fazendo, né? Vocês não deixam de perguntar. Só que é o seguinte, você fala assim, professor, mas por que eu não vou lá e não faço? Primeiro que a prática, quem faz a prática são vocês mesmos. E segundo, porque às vezes é bom acontecer errado, vocês verem que não pode ser feito daquele jeito. Ou tipo assim, vai começar a nascer primeiro a sementinha que foi plantada mais raso.
vai nascer depois para plantado mais fundo. Então, numa próxima aula, vocês vão saber que aquela ali não pode ser feita. Então, essa é a vantagem de você fazer aula prática, né? Tem que ser tudo na mão, professor. Os erros. Nesse caso aqui a gente faz na mão, só que hoje já tem máquina que faz a semeadura direta. Só que aí é semente pelletizada, porque é semente maior, né? E a semente clara, o substrato geralmente é escuro, vocês não vão... Pessoal, raramente vocês vão ver um substrato claro. Por quê? Porque como o substrato ele é produto de compostagem, ele fica escuro. Na decomposição do material orgânico ele acaba ficando escuro. Então a sementinha pelletizada ela é clara, né? Ou ela é amarela, ou ela é branca, né? Aí depende muito do material que o pessoal põe. E aí depois, ó, a hora que eu acabar de fazer a semeadura, o que eu tenho que fazer em seguida? Colocar o quê? Mais substrato. Não, no caso aqui, colocar uma etiqueta, né? Tem que pôr uma etiqueta, porque a etiqueta, eu vou colocar a data que foi semeada e vou colocar o nome do material que foi e a espécie. Então, alface tal alface. Data de plantio, dia 27 de maio. Porque se eu não botar a data, eu não vou saber depois que dia que foi plantado. Então não tem como eu controlar depois isso aí no campo. Né? Mas, vocês imaginam o cara que é produtor de muda? O cara faz 2.000 bandejas por dia. Se ele não fizer o controle com etiqueta, ele não vai saber depois qual material que ele plantou. Tem pessoas que vivem disso, né, gente? Nós estamos fazendo uma aula aqui, mini, né? Microscópica. Tem um cara em Londrina mesmo, o cara tem acho que uns dois alqueires mais ou menos de viver. O cara é grande, é um monte de estufa, o cara é grande. A máquina? Não, lá é feito plantio com máquina. Truco, às vezes não gosta O da cara máquina. dá um chato, mas não dá pra nós um dia visitar. Ela lá em Biporã. O cara é chato, ele não gosta de visita. Ah, o louco, hein? Frescurinha, vamos. Japonês Programação. Não, mas eu gosto, não tem problema. ele não deixa, já pedi umas 50 vezes. Ah, não. Japonês. Não dá pra vir não, né? O molecada vai contaminar minhas estufas aí. Ah, Desse jeito. você é plantador e aí vai contaminar. Não é. Não, só que na verdade também, o cara tem que pensar ele tem que pensar na saúde do empreendimento dele, né? A gente vai e volta. Aqui é. Estou falando que o negócio vai nascer igual um carapó. Nós estamos pensando só na situação nossa, né? Tem que pensar na situação do cara também, né? Faz um favor pra mim. Na aparência bonita? Coloca assim, alface crespo. Deixa ela, você desconcentra ela aqui. Alface crespo. Quer fazer com caneta? Acho que é melhor, né? Então, vira assim. Pega minha bolsa aí, vou pegar uma caneta. Pessoal, alguma dúvida disso aqui? Vai pegar a caneta aí? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Ó, vocês compreenderam então, né? Depois dessa aula, vocês vão tomar café. Depois vocês vão descer, nós vamos fazer outra aula lá embaixo nos canteiros. Vamos fazer mais duas aulas. Aí, senhor, já é. Fechou? Filé. Aí você tira pra mim as luvas, descarta pra mim ali em cima da bancada. E aquele negócio que ele tava furando, professor, depois você tira sua terra de dentro? Não, na realidade, pessoal, ó. Oi. Senta, cara. Senta, por favor. Senta. Senta, por favor. Então assim, na realidade isso aí, ele é um furador improvisado. A gente tem que tirar, eu vou tirar o cerco, na realidade era uma coisa maciça, né? Porque o solo que entra ali, o substrato que entra ali no caninho, se ele tiver algum tipo de contaminante, ele vai contaminar depois os próximos lotes. O certo, essa aí foi um improviso, né? O certo era ter um material que ele fosse sólido, né? Que aí você faz e depois você desinfecta ele. Ele não tem buraco igual aquele ali. Mas foi muito boa observação. Aqui não tinha outro material para fazer, eu acabei improvisando com esse tubinho, tá? E o Pedro é planta rápido, né? Geralmente o pessoal demora um pouco mais para... Porque não enxerga muito bem, professor. É ruim de vista. Vai nascer assim, ó.
Aí você deixa, aí Pedro, agora você tá com a luva aí na mão, tá, né? Agora você pega no potinho, cobre. Pessoal, o que vai ser feito agora? O João Vitor vai pegar, ele vai cobrir. Vamos, pessoal. Ele vai cobrir a semente com o substrato que tem no pacote. Vai jogando, João. Pode jogar por cima devagarinho, isso, tem que ser devagar. E passa a mão suavemente, porque senão ele acaba tirando a semente fora do furinho, do buraco. Pode jogar em tudo, João, mas depois você passa devagarinho a mão por cima. A mão com a luva, né? Isso. Pode passando devagar. Isso, garoto. Porque aí ele vai cobrindo a semente, porque se a semente não tiver contato com a terra, com o substrato, ela não nasce. Tá? Isso, vai devagarinho, não precisa correr. Isso aqui é um serviço com calma, né? Porque na verdade é assim, ó. Pessoal, tudo que a planta vai ser no futuro depende disso. Se eu fizer uma planta, se eu fizer um plantio errado, de uma semente errada, de uma semente fraca, um substrato ruim, essa planta vai ser uma planta fraca, que vai ser uma planta fraca no campo. Se eu fizer uma planta saudável agora bonita, ela vai ser uma planta bonita no campo. Uma meia torta. É igual a gente, né? A criança é tudo. Se você trata mal uma criança, não alimenta direito, ele vai ser um adulto problemático, um adulto fraco. Então, quando a gente é criança, é a fase mais importante da vida, né? Tem que tratar super bem. A planta não é diferente. Então eu tenho que tratar com carinho mesmo agora, para que essa plantinha, depois quando ela for pro campo, ela vá com saúde. Aí, senhor. Belezinha? Beleza? Agora o que eu tenho que fazer? A Ana fez a etiqueta. Coloca pra mim, Ana, a data de hoje, 27 de maio. Então ela colocou alface crespa. Na realidade, se você quisesse, até poderia colocar, mas pode pôr sua data. Aqui na frente? Pode ser, onde você quiser. Hoje é 27 de maio. 27/5. Isso. Ótimo, obrigado. Aí você vai fazer um favor pra mim, Pedrão. Tira a etiqueta e gruda na bandejinha. Pessoal, tranquilo, né? Essa bandeja está pronta. O que nós temos que fazer agora? Temos que irrigar, colocar no lugar onde a gente vai irrigar. Tem que ser irrigado todo dia, porque existe uma íntima relação entre a umidade e a temperatura. Se eu não tiver umidade e tiver temperatura, não adianta. Tem que ter os dois. Então, se eu tiver a temperatura mais alta e a umidade suficiente, a planta vai nascer com vigor. Se eu não tiver nem umidade nem temperatura ideal, a planta não vai nascer com vigor. Tá? Maravilha? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Dá para fazer mais bandeja? Não vamos fazer hoje porque o tempo também nosso, o tempo é muito curto, né? Nós não temos... Falta quantos? 2 minutos. Pessoal, acho que era isso. Assim, a princípio eu tive que fazer um ajuste na aula, eu não ia dar aula agora aqui. Eu vou deixar para o João Vitor encerrar a aula. Não. Mas por que você está aí? Você está mostrando o caminho? Pessoal, eu gostaria que o João Vitor encerrasse a aula. É fresco. Fica dando... Pessoal, belezinha? Então vamos terminar a aula então agora. A gente vai sair para o café e depois a gente volta na segunda aula. Vocês não venham para cá. Não deixe bolsa aqui, leva todo o material embora. Tá certo? Pessoal, valeu, tchau, tchau, até a próxima aula.